E aí a gente sabe que muitas dessas pessoas são pessoas do considerado grupo de risco, inclusive pessoas com problemas no coração. Essas pessoas, elas estão mais suscetíveis ao Covid-19. Vamos conversar então agora com um cardiologista, o Dr. Dante Senra. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui na CNN, nessa manhã de domingo, esse domingão gelado aqui em São Paulo. Vamos falar sobre um assunto tão importante. O que eu quero saber é o seguinte, ficar isolado, em quarentena, pode causar problemas como estresse, ansiedade? A gente imagina que sim, porque todo mundo está sentindo isso na pele, né, doutor? O que o senhor, que é cardiologista, pode dar de dica num momento como esse? Você sabe que a quarentena, no início, a gente, obviamente que ela afeta do ponto de vista emocional todos nós. Eu tenho dito que todos nós estamos contaminados nesse momento, não seja pelo vírus, que emocionalmente nós estamos contaminados com essa pandemia, não há como não ser assim, não é? E a gente vai enfrentar, vai passar por esse momento, dependendo dos recursos financeiros, obviamente, e emocionais que a gente acumulou durante a nossa vida. Quer dizer, do nosso status emocional pré-pandemia é fundamental, é decisivo nesse momento da maneira com que nós vamos, determina a maneira com que nós vamos enfrentar. E eu acabei mudando o discurso, me adaptando, mais uma previsão distorcida das muitas que eu fiz, que todo mundo fez. Eu dizia, olha, a gente tem que aproveitar essa quarentena para quem tem oportunidade, né, quem tem o privilégio de ficar em casa, para que a gente fique mais com a família, né, que nós sempre reclamamos que não tínhamos tempo para ficar com a família, para que a gente leia, ponha a nossa literatura em dia, veja os filmes que a gente queria ver e não conseguiu, aproveitar para aprender um idioma, um instrumento musical, de alguma forma tornar ela mais produtiva, mais criativa. Mas depois mudei o discurso porque eu percebi que na grande maioria das pessoas isso não foi possível. Porque este tempo da pandemia, da quarentena, ela já foi ocupada e já estava ocupada pela angústia, pelo sofrimento excessivo que a pandemia trouxe a todos nós, e isso diminuiu a produção e a gente não conseguiu basicamente exercer essas atividades que a gente tinha se proposto. Sim, mas esse estresse que o senhor está falando, o próprio isolamento, eles podem agravar ou até gerar problemas cardíacos? Ah, sim, sem dúvida. Eu sempre tenho dito que a gente que vinha se equilibrando ali entre o estresse, a depressão, a pandemia chutou o calço da mesa e a gente desequilibrou. E são dois os aspectos, né? Primeiro que as pessoas pararam de fazer os seus exames, né? E a gente imagina que a terceira onda, né? A gente acredita, infelizmente, que exista uma segunda onda, porque as pessoas flexibilizaram, possivelmente antes do motivo, nessa história de volta às aulas, que é uma distorção absoluta nesse momento, a meu ver, né? As pessoas flexibilizaram, a gente deve ter uma segunda onda, que é uma onda que costuma ser menor do que a primeira, felizmente, né? A terceira onda, a quarta onda de problemas emocionais, e a terceira onda é de agravamento das doenças pré-existentes por falta de cuidado. As pessoas deixaram de fazer os seus exames cardiológicos, né? As pessoas que precisam de acompanhamento deixaram de medir a sua pressão, aumentaram de peso, comeram mais, beberam mais, né? Fizeram menos atividade física e a gente espera, como já está acontecendo. As pessoas têm vindo ao hospital, têm vindo ao consultório com as suas taxas metabólicas absolutamente fora de controle. Doutor, são 5 meses de pandemia já. É realmente muito tempo, né? Ninguém imaginava que a gente ia ficar numa situação como essa durante tanto tempo seguido. Além do aspecto psicológico, que, claro, é muito afetado, o senhor tocou num ponto que acho que é muito importante, que é a falta de cuidado com a gente mesmo, né? Porque a gente evita ir ao hospital por um motivo que a gente iria anteriormente, antes da pandemia, porque a gente também tem medo do ambiente hospitalar e tal. E a gente sabe que as pesquisas mostram, por exemplo, que os homens normalmente já se cuidam menos. Nesse momento, então, a situação, imagino, deve piorar bastante. É pior para os homens que já não se cuidavam antes?
É pior para todo mundo, né? Mas os homens têm um histórico de doença cardiovascular muito mais exuberante, né? As mulheres têm uma proteção hormonal até a menopausa de doenças cardiovasculares. E quando eu digo doença cardiovascular sensulato, eu estou falando de doença de coronária, que são as que produzem infarto, angina, isquemia, morte súbita, né? E as mulheres já têm, além disso, elas têm um histórico de frequentar mais médicos, né? Elas são condicionadas desde pequenas a frequentar o médico por causa dos seus ciclos menstruais, por causa dos seus hormônios, dos seus exames ginecológicos, que também devia ser uma rotina nos homens, né, de fazer exame, mas a gente vê que as mulheres têm as gestações, têm o pré-natal, as mulheres têm uma proximidade dos médicos muito maior do que os homens, né? Existe a cultura, infelizmente, latina de que doença, se eu não sinto nada é porque eu estou bem. E as doenças têm a característica terrível de serem traiçoeiras, sobretudo as doenças de coração. Para te dar um dado, 1/3 só das pessoas que têm problema cardiológico, obstrução nas artérias do coração, obstrução grave, somente 1/3 das pessoas têm sintoma. O outro 1/3, a primeira manifestação é morte súbita. E o outro 1/3 que faltou abre o quadro como primeiro sintoma, o infarto. E no infarto, eu digo, a gente sai correndo para apagar um incêndio. E quando você tem um incêndio, por mais que você corra, tem algum prejuízo, né? Então, o exame é fundamental, preventivo. Isto é medicina preventiva. É você fazer o exame, procurar o seu médico, se você tiver essa felicidade de ter um médico, se não procurar um posto de atendimento, procurar fazer de alguma forma os seus exames, sobretudo cardiológicos, se você é homem e tem mais de 40 anos, mulher, sobretudo no período da menopausa, porque elas perdem uma proteção hormonal e as doenças cardiovasculares emergem e as mulheres passam a gente em incidência de doença cardiovascular nesse momento. Então, é importante também o cuidado, como você diz, a maneira com que elas chegam na menopausa, né? E nesta pandemia, esse cuidado se esvaiu. As pessoas ficaram em casa, impossibilitadas de fazer exercício, sobre um estresse tremendo, né? Da angústia, da incerteza, e sem fazer os seus exames de rotina, comendo mais e bebendo mais, né? Certo. Agora, doutor, o Cássio Zeiman está no estúdio de Brasília e também tem uma pergunta para o senhor. Oi, Cássio, bom dia. Bom dia, Roberta, Filipciane, bom dia, doutor. Bom dia, doutor, eu tenho, na verdade, queria entender qual o elo entre o tipo sanguíneo e o coronavírus. Alguns estudos já sugerem que o tipo sanguíneo do tipo A, que é o meu sangue, ele tem mais riscos de ter casos graves do coronavírus. Qual é essa relação entre o tipo sanguíneo e o vírus? Esse foi um estudo, mas não se confirmou na prática, viu, Cássio? Nós fizemos um trabalho na UTI e nós tivemos todos os tipos sanguíneos igualitariamente. Isso imaginava-se que o tipo A era mais suscetível, né? O tipo O, de alguma forma, estaria protegido, sobretudo o O negativo, né? Mas isso, de fato, não sei se felizmente ou infelizmente, não se confirmou na prática, né? Não tem nenhuma relação, não é uma coisa que a gente possa contar, né? Na verdade, a gente só pode contar nesse momento com as medidas de saneamento e de cuidado. Bom, a gente está conversando ao vivo aqui com o Dr. Dante Senra, médico cardiologista. Agradecer ao Cássio pela pergunta. A gente vai seguir com o doutor pelas próximas horas. E eu queria agradecer você que está mandando várias perguntas aqui pela nossa hashtag Plantão Médico CNN. O Éder, o Afonso, o Ivan, tem muita gente aqui cheia de dúvidas, doutor. Eu vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente vai respondendo as dúvidas do pessoal que está assistindo a gente. Pode ser? Claro, com prazer. Então, maravilha. Até daqui a pouco. Bom, vamos voltar a falar agora com o médico cardiologista, o Dr. Dante Senra, que está ao vivo com a gente aqui na CNN, para a gente tirar várias dúvidas das muitas que, como a gente viu na reportagem, vão aparecendo e não param de aparecer, né, doutor? E eu tinha pedido agora há pouco para você mandar mensagem, você que está assistindo a gente, pela hashtag Plantão Médico CNN, e está chegando muita coisa aqui, viu, doutor? Inclusive uma pergunta sobre a vacina. Estamos ansiosos pela vacina, porém,
como estão as conclusões a respeito do tratamento de forma pontual, ou seja, se apresentaram os sintomas e buscaram atendimento, quais remédios estão se consolidando para tratamento? Pergunta do Éder Comarim, doutor. Bom, vamos lá, muitas questões, né, Fernando? Muitas questões. Eu estou vendo aqui, de forma emocionada, essas jovens doutoras que são meninas, né, recém-formadas, e eu me permito falar assim porque a minha filha está na mesma condição. Minha filha começou a residência em março e estreou numa UTI de coronavírus, né? E obviamente gerou uma angústia nos pais, na mãe, em todo mundo, e eu com dor no coração, com muita angústia, obviamente a incentivei a continuar à frente disso, porque todos os jovens que estão à frente disso, ou todos os profissionais, de uma maneira geral, eles têm o nosso respeito, né? Sem dúvida nenhuma, e vão sair disso melhores pessoas, melhores médicos, melhores seres humanos, não tenho dúvida nenhuma. Desculpe essa parte, né? Só que, assim, sobre os medicamentos, existe muita controvérsia, né? Existe fundamento teórico de alguns medicamentos, como o que foi politizado, né? A cloroquina. Brasileiro gosta de fazer brincadeira sobre tudo, né? Mas existe uma brincadeira dizendo que o coronavírus nasceu na China, cresceu na Itália, fez pós-graduação na França e veio fazer política no Brasil, né? Isto não cabe política nesse momento, né? O que eu tenho dito aos pacientes é que as pessoas, se você tiver a infelicidade de ser contaminado, de ter um exame positivo e tiver a sorte, cabe esse parênteses também, porque eu não fiz esse parênteses e fui muito criticado numa outra fala, de ter o seu médico, né? A primeira providência é pegar o seu telefone e ligar para ele. E é você e ele que lhe conhece que deve deve decidir o que você deve tomar, né? Então, a prescrição é uma prerrogativa do médico, não é do político, né? Não é o seu político de escolha que define o que você deve tomar. É o seu médico de escolha, se você tiver esse privilégio de ter um, né? Os medicamentos que se discutiu muito, cloroquina, ivermectina, esses medicamentos têm fundamento teórico, não tem grupo controle, e é o seu médico que tem que saber se você tem possibilidade de ter um efeito colateral ou não no uso com ele, e controlar esses efeitos colaterais, se porventura existirem, que são raros, mas são possíveis, mais com a cloroquina, menos com a ivermectina, e a gente tem utilizado porque tem fundamento teórico e não tem outro medicamento, né? E eu tenho dito, a hora que me apresentarem um medicamento melhor, né? A hora que o Conselho Federal ou Regional proibir a sua utilização, que não vai fazê-lo porque a prescrição é uma prerrogativa do médico, assim também como a responsabilidade pela prescrição. É de cada um, né? Então, existem muitos medicamentos que, em tese, teoricamente, diminuem a carga viral e, portanto, elas têm que ser usadas no início da contaminação, quando você tem o diagnóstico da contaminação, ou quando, mais do que isso, quando você começa a apresentar os sintomas de possivelmente estar contaminado, né? E eu tive a oportunidade de falar isso ao senhor presidente da República, pessoalmente, e disse que humildemente discordava do ministro Mandetta. Já disse isso aqui nessa emissora, quando ele dizia que tem que usar na fase dos pacientes graves. Se tem que usar no início da doença. Para uma fase mais tardia da doença, existe um outro medicamento que a gente tem utilizado, que também tem efeitos colaterais, mas uma fase tardia, avançada, em que você tem pouca possibilidade de tirar o paciente do tubo, que é o medicamento que é de uso estritamente hospitalar, chamado tocilizumab, né? Esses são os medicamentos que se utilizam ou que se podem utilizar. A questão das vacinas, eu não sei, Fernando, se para a gente comentar as vacinas agora, talvez? Pode falar, Pode falar, doutor, não tem problema. Existem
catalogadas, homologadas na Organização Mundial de Saúde, 169 estudos de vacinas, né, dos quais 30 já estão na fase clínica, 6 estão sendo, estão já na fase 3, que é a fase que você avalia a durabilidade e também, obviamente, a segurança, é avaliado em todas as fases, mas você avalia a durabilidade. Quando se chega à fase 3, você já sabe que a vacina produz anticorpos, mas o grau de anticorpos, se é preciso um reforço ou não da dose, essa vacina, ontem eu estava conversando com o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, que é responsável pela vacina chamada Coronavac, né, que me diz que possivelmente vai ser preciso um reforço, né. Alguns laboratórios no Brasil estão se testando algumas vacinas, umas com uma possibilidade, uma previsão de chegada mais precoce, né. A gente tem contado com isso até o final do ano. O Dr. Dimas me disse que a Coronavac deve ter disponível 45 milhões de doses até dezembro, das quais 30 milhões vão ser envasadas aqui mesmo no Instituto Butantan, e 15 milhões até março. Então, nós vamos ter possibilidade de vacinar 30 milhões de pessoas, porque precisa de uma segunda dose, né? Existe a vacina de Oxford, que está também numa fase avançada, que é a vacina da AstraZeneca, que o Brasil também fez um contrato. A gente diz que é um contrato de transmissão de tecnologia, e isso ocorre porque eles vão transmitir para a gente. Não é simplesmente porque eles são humanitários, é porque existe um contrato feito com os governos estaduais, federais, de uma compra de risco antecipada de uma quantidade de vacinas, e que, se não passarem na fase 3, que é muito improvável que isso ocorra, mas é possível, o governo fica no prejuízo dessas vacinas. Mas é muito improvável. Essa vacina da AstraZeneca, eles estão prometendo 30 milhões de doses até o final do ano para o Brasil, e depois mais 200 milhões de doses em 6 meses. Vamos ver se essa proposta se concretiza, se essa oferta se concretiza, né? Porque isto é uma maneira eficiente, ainda que não vacine todo mundo, de você quebrar a cadeia de contágio. Porque o que não pode acontecer é o que está ocorrendo neste momento, a meu ver, né? Que a epidemia as pessoas acham que ela está acabando, e ela está acabando só porque nós nos cansamos dela. As pessoas dizem: olha, eu já estou cansado disso, eu quero a minha vida de volta, se não peguei até agora, eu devo ter algum grau de imunidade. Não é óbvio que as pessoas, depois de 5 meses, eu também tive que mudar o meu discurso, que fui um defensor fervoroso da restrição nos 2 primeiros meses, e não acho que estava errado, mas mudei porque depois de 5 meses as pessoas têm que trabalhar, né, de alguma forma. Não acho que tem que se aglomerar socialmente nesse momento, né? Não vejo com bons olhos, ainda que de forma investigativa, de estudo, a aglomeração que se mostrou na reportagem anterior, naquele estado. Quer dizer, o estudo com pessoas que podem ser vítimas de uma infecção que você não sabe como evoluir, não tem o menor sentido, como também não tem sentido nenhum se pensar em política pública para o Brasil como política de rebanho, porque existe uma mortalidade, é um pensamento antiético, mal pensado e imoral. Não existe a menor possibilidade disso, de você imaginar que você possa contaminar 70 milhões de pessoas, que no Brasil representaria mais ou menos 150 milhões de pessoas, com uma mortalidade de aproximadamente de 2%, e iriam morrer 3 milhões de pessoas. Então, a imunidade de rebanho é absolutamente uma coisa fora de cogitação. Até porque se imagina que existe 5% da população brasileira apenas, se é que se pode falar assim, né, contaminados. Então, a imunidade de rebanho é uma imunidade fora de questão para se pensar como política pública para o Brasil.
Então, a expectativa é a vacina e ela deve chegar, né, algumas vacinas, o que já vai ser uma grande notícia até o final de dezembro. Tá certo, doutor Dante, obrigada pela sua participação com a gente neste domingo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado a você.